Investir é apostar em sua chance pra vencer. A hora e a vez do empreendedor. Sonhar, trabalhar, querendo crescer, acreditando sempre em você. Lutar pelo seu ideal, criar oportunidades no seu potencial, na sua capacidade. A hora e a vez do empreendedor. Dicas para o empreendedor. Entrevistas, uma história de sucesso. A hora e a vez do empreendedor. Olá, começamos mais um programa A Hora e a Vez do Empreendedor aqui pela sua rádio difusora 850 AM e também pela Mundi TV, canal 10 da Ver TV. Eu tenho um prazer muito grande de poder estar junto com todos vocês. Hoje eu estou trazendo aqui no programa Marcos Vinícius, um empreendedor que montou uma empresa chamada Full Type Comunicações. Vamos falar muito sobre esse meio da comunicação, se a comunicação mudou, se não mudou, com o advento da internet, como é que está hoje a maneira das pessoas se comunicarem também, porque tem uma comunicação normal, tradicional, mas tem uma maneira diferente que é a maneira comercial, né? Eu já quero dar as boas-vindas para você, Marcos, obrigado. E parabenizar também por essa iniciativa da empresa, tá bom? Muito obrigado, é um prazer estar com você aqui, batendo esse papo legal sobre comunicação. Comunicação mudou, não mudou com o advento da internet, na sua opinião? Mudou bastante. A comunicação com o advento da internet ela teve que se modernizar, que teve que se moldar a esse novo paradigma, né? Porque mudou não só os veículos, mas o consumidor ele mudou. A forma de você interagir com a comunicação ela é diferente. Na internet você passa a produzir conteúdo também. Ou seja, eu posso ir na minha fanpage, na minha timeline e produzir meu conteúdo, o que eu gosto, o que eu não gosto, se aquele conteúdo me agrada ou não, enfim. E eu tenho pessoas compartilhando aquilo. E, ou seja, eu começo também a seguir pessoas e ser seguido por elas também. Um exemplo bem interessante é o Jornal Nacional. Ele dá uma notícia e ao final o William Bonner fala, acesse mais no nosso site. Você tem um complemento daquela notícia no site de uma forma diferente para poder agradar ao consumidor de internet, que é diferente muitas vezes do consumidor tradicional de TV. E ali você pode interagir com a matéria, você pode divulgar, você pode comentar, discordar, ou seja, fica uma via de mão dupla. Acho que essa é a grande sacada da nova comunicação. Você fala, mas agora você tem que ouvir também. Quer dizer, exige agora uma interação muito grande, né? Exatamente. E as empresas de comunicação, os veículos de comunicação, necessariamente agora tem que abrir as portas. Necessariamente porque tem que abrir o consumidor ele quer entrar. Exato. Não é? E Exato. se encontrar a porta fechada, ele nem entra. Isso. Ele nem entra. Nem entra. Nem entra. Antes ele batia na porta, agora ele nem bate na porta, ele vislumbra de longe. Não tem acesso ali, ele simplesmente busca uma porta que está aberta e entra. Olha aí, ó, atenção, hein? E olha, eu também vou trazer no programa aqui hoje um tema importante que está lá no meu blog. Você pode encontrar lá no jvacofaria.com.br. O tema de hoje que eu estou trazendo é Prosperei. E agora? Você sabe que isso é grave, né? Uma coisa, tem muita gente que busca a prosperidade, busca chegar ali no topo da carreira dela. Mas quando chega no topo, e aí? O que fazer? O que fazer? Tem muita gente que é a partir daquele momento que ele começa a cair. Exato. Que ele começa a relaxar, ele começa a se acomodar. Não é verdade? Você se manter no topo, você administrar o sucesso, ele é muito difícil. É muito mais difícil do que você alcançar o topo. Você deixa de ser vida, passa a ser vidraça. Porque o que acontece? Quando você tem um alvo, o alvo é o quê? Conquistar. Exato. E depois que você conquista? Exato. Não é? Aí que é o problema, se manter ali de pé, se manter. E isso requer um esforço muito grande. Bastante. Você tem que estar, perdão, você tem que estar constantemente renovando os seus objetivos. Você alcança, você tem que olhar mais para frente para não se acomodar. Porque a acomodação para o empresário, para o empreendedor, é fatal. Ainda mais agora com esse mundo virtual que nós vivemos, né? Hoje, se uma empresa se um cliente não gostou de uma empresa, ele vai lá no próprio Facebook e vai desconstruir a imagem toda da empresa. Viu o que aconteceu com a Coca-Cola? Exatamente. O símbolo Coca-Cola foi bem importante. Por quê? Porque você vê como que emana da internet, emana do consumidor uma insatisfação geral com relação a algo da empresa. E você obriga a empresa a tomar uma postura, tomar uma atitude, enfim. É o consumidor começando a ditar as regras. Você acha que o consumidor hoje ele está consciente do poder que ele tem? Eu acho que ele está começando a despertar
para esse poder. Não tá ainda no nível que nós esperamos, mas ele já está bem melhor do que anteriormente. Então ele está galgando para poder ter cada vez uma consciência ativa mais firme, mais imperativa. Você sabe que eu vejo isso, para quem é empreendedor, uma ótima oportunidade, porque o próprio consumidor acaba dando feedback para o empreendedor. Isso. E pelo fato de ser empreendedor, ele ouve. E uma vez ouvindo, ele acaba mudando, ele acaba se adaptando exatamente ao que o consumidor quer, o que o consumidor deseja, e por isso ele acaba surfando nessa onda empreendedora. E aquele que não é empreendedor, quando recebe um feedback de um cliente, ele diz, poxa, esse cliente só sabe reclamar. Você tem que ver nas entrelinhas daquela reclamação o que você pode extrair de positivo para poder mudar a tua forma de comunicar, a tua forma de interagir com ele. Hoje em dia o empresário, o empreendedor, ele tem que vislumbrar nesse tipo de interação com o cliente dele uma forma barata dele fazer uma pesquisa de mercado, porque você não precisa ir até o cliente, basta você colocar o ouvido na porta e ouvir o que ele está te falando. Ali você economiza bastante, não só a respeito de ir ao mercado, mas você economiza porque você vai trazer mais clientes, porque você vai estar te dando a necessidade dele, né? Basta para isso ter humildade. Né? Principalmente saber ouvir, né? É verdade. E por isso que o tema de hoje do meu blog é Prosperei e Agora. E você pode acompanhar lá no givagofaria.com.br. Lembrando sempre que Givago é com quê? Com J, porque com G... Já sabe já? Genérico. Já sabe já, né? Então tá bom. Olha, no texto, outro dia, eu coloquei falando sobre errei e agora. Dessa vez eu coloquei um outro tema falando prosperei e agora. Falamos sobre dificuldades enfrentadas por aqueles que cometeram erros e viram seus empreendimentos enfraquecerem. Existe, porém, um outro lado da moeda, repleto de problemas e armadilhas que afetam aqueles que acertaram e atualmente veem seus negócios crescerem e prosperarem. Embora seja uma bênção, a prosperidade, sem dúvida nenhuma, se mal administrada, pode se tornar uma grande maldição. Por isso, se os ventos têm soprado a seu favor, não se acomode. Olha, não se acomode. O que você acha? Acho que isso é bem importante, até porque o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas despreparadas, tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Olha, você falou uma coisa importante, pessoas despreparadas tanto para o sucesso quanto para o fracasso. Porque no fracasso você aprende e no sucesso você tem que saber administrá-lo. Então é bem importante você estar preparado para as duas fases da sua... Na vida é assim, né? Na vida a gente vive de fracasso e sucesso do dia todo. Você me lembrou até os jogadores de futebol. Nós temos na história aí jogadores de futebol que lutaram muito para conquistar ali o sucesso. No momento em que conquistou, ele perdeu muito rápido. Pessoas que ganham na loteria, por exemplo. Isso. Lutaram, quando ganharam dinheiro, se perdeu completamente. Exatamente. Pessoas que lutam, às vezes, de repente, para um poder, quando tem, ele acaba se perdendo, ele acaba perdendo... Sai pelas exatamente, ele acaba perdendo os valores mais importantes, que é a questão da dignidade, moral, amizade, respeito. Isso é importante, saber lidar com o sucesso. Tem pessoas que não sabem lidar com o sucesso. Exatamente. Despreparo para você receber o sucesso muito grande. O elogio, não é? Aqueles amigos que logo ficam em volta da pessoa quando você está bem, está com dinheiro. Porque existem sentimentos que estão junto com o sucesso. Você tem que aprender a filtrar, como soberba, como a autossuficiência. São coisas que vêm junto com o sucesso, vêm no ônus do sucesso. É verdade. Né? E você tem que saber eliminar aquilo e continuar com a humildade, que teoricamente acham que os fracassados são os humildes, mas não, os vencedores que são os verdadeiros humildes. Né? E você falou também a questão do sucesso traz ônus também. Muito. E traz, exatamente nisso aqui que eu estou falando. Por isso, se os ventos têm soprado a seu favor, não se acomode, mas continue zelando pelo seu barquinho para que as ondas não o derrubem. Eu me lembrei que agora daquele cantor, jovem cantor, Justin Bieber. Isso. Né? Você veja que ele teve agora aí com um despreparo muito grande. Né? Nós temos artistas também, jogadores de futebol. O Adriano é um exemplo clássico. Não é? Quantas pessoas jogaram sua carreira assim? Pessoas promissoras, pessoas talentosas que um despreparo emocional. Tudo por conta do sucesso. Exatamente. Não saber lidar com o Não sucesso. saber administrar o sucesso. Não é?
É uma pena. Ao se esquecerem de suas origens, é o grande problema, né? Um empreendedor bem-sucedido é neutralizado pelo próprio ego, não é verdade? E sufocado pelo orgulho. Aliado, esses fatores podem fazer com que a vitória seja momentânea e não duradoura. Por isso costumo dizer que nós, seres humanos, precisamos ser como uma árvore. A ela de nada adianta ter belas flores ou frutos, pois é a raiz que vem à sua vida. Da mesma maneira, da mesma forma, de nada nos adiantará ter dinheiro ou sucesso se não houver caráter, valores que são as raízes do ser humano. Vença as tentações do sucesso. Em meio às conquistas, mantenha a cautela. Após uma vitória, mantenha-se humilde. Ao experimentar crescimento, seja grato. Tem muita gente que é ingrata. Não é? É verdade. Quando você está de baixo, você precisa de muita alça para se escorar. Aí quando você sobe, você simplesmente acaba esquecendo daquilo que te fez galgar o sucesso. É verdade. Por exemplo, o cara que de repente está lá com a esposa, luta com ela, luta, prospera, quando chega lá em cima, ele troca ela por uma menina. Exatamente. Não é? Não acompanhou a trajetória, está interessado em algo que é efêmero, que veio com sucesso, mas aquilo pode sair. Quando o sucesso vai, leva também essa pessoa. Verdade. Os amigos esquecem a origem ali, os amigos que ajudaram ele a crescer, que ajudaram ele a estar onde está. Exatamente. Né? Então, essa questão de ser grato ao cliente que vai até a sua loja. Exato. Tem gente que trata, às vezes, com indiferença o cliente. Como se fosse uma obrigação, como se fosse uma obrigação, não é verdade? Então, essa questão da ingratidão, ela infelizmente, está muito presente. E aí, as pessoas também podem, por conta do sucesso, não serem gratas, e aí o que acontece? Aí quando você sobe muito, a queda ela é bem vertiginosa. Bem. E olha, fatal às vezes. Não é? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. O empreendedor com raízes firmes prosperará sem medo e, consequentemente, irá além do que imagina. Para ser benéfica, uma evolução precisa ser completa. Não permita que seus negócios cresçam sem experimentar melhorias em seu coração. Lembre-se, sucesso e felicidades não são sinônimos. O sucesso gera alegrias passageiras, mas a felicidade produz frutos eternos. Invista primeiramente nela, exatamente, na felicidade. Esse tema e esse texto você vai encontrar lá no meu blog. E você pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua sugestão, sua crítica, enfim, fique à vontade, porque aqui a voz quem tem é você, né? Que aqui, na verdade, a gente sabe que é um programa interativo, por isso que o blog deixou de ser blog. Hoje ele é um site onde você pode encontrar diversas coisas, interagir, enfim. Cada dia mais nós vamos tentar fazer um programa melhor do que o outro e um site mais atualizado, com mais conteúdo, tá bom? Agora nós vamos aos nossos comerciais. Antes de ir para o comercial, eu quero mandar um grande abraço para o meu amigo lá do terno.com. Você conhece o terno.com? Não. Rapaz, olha, o dia que você for numa festa, o dia que você for num casamento, né, de um amigo seu, de alguém, vai lá no terno.com. Você sai de lá vestido dos pés à cabeça. Vou conhecer. E o bom é o seguinte, que o atendimento é uma maravilha. Vai lá, procura o Bruno lá do terno.com, que fica ali em frente à Secretaria de Fazenda. Perfeito. Fácil localização. Fácil. Ele tem carro também executivo. Se quiser até ir de carro lá, tem carro, tem tudo. Legal, bom saber. E gente da primeiríssima qualidade, ele e a esposa dele. Legal. São empreendedores, já estiveram até comigo aqui, são parceiros. Gente muito boa. Precisamos disso, para empreendedores na cidade, para melhorar o nosso comércio. E comprometido, viu? Muito comprometido. Comprometido com o cliente, comprometido com as pessoas que vão lá na empresa dele. Legal. Isso é muito bom. Você vai ver só, pessoas super simpáticas. Bom saber. Depois você me fala. Com certeza. Agora vamos e voltamos. A hora e a vez do empreendedor.
Seu filho está cursando o 9º ano do ensino fundamental? A Cietec tem uma novidade para você. Ensino médio mais ensino técnico em 3 anos. Você possui 18 anos ou mais e ainda não concluiu o ensino médio? Na Cietec, você conclui em até 6 meses. Na Cietec, você encontra os melhores cursos: automação industrial, mecânica industrial, mecatrônica e também os melhores cursos de qualificação: eletricista predial, eletricista de força e controle, NR10, motores a diesel, refrigeração e inglês conversação. Todos os cursos são credenciados pelo CREA-RJ. Esta é uma oportunidade única. Rua Doutor Raul Escobar 41, prolongamento da Formosa. Telefone 2723-5268. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate mulher. Homem de verdade não bate uma mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Homem de verdade não bate em mulher. Quer trabalhar no ramo offshore? Não perca tempo. A Malco é uma empresa especializada em cursos e treinamentos. Oferecemos todos os cursos que você precisa: segurança, instalações e serviços em eletricidade, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, segurança e saúde no trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, homem de área, montador de andaimes. Os melhores cursos, instrutores qualificados e a melhor condição de pagamento você só encontra na Malco. Telefone 2739-5747. Sua família não vai esquecer o que você fez por ela. E você, o que fez com eles? A culpa não morre nunca. Respeite o limite de velocidade. Ultrapasse com segurança. Vai ter um nocaute nas drogas. Vai ter um nocaute nas drogas. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. A FL Home disponibiliza para você um showroom do que há de mais moderno e luxuoso no mercado. Móveis imponentes de excelentes marcas, arranjos, cristais boêmia, porcelana chinesa, tapetes e muito mais.
Venha fazer sua lista de casamento, escolher seu presente e realizar seu sonho. Aqui você encontra profissionais qualificados que terão um imenso prazer em atendê-lo. A FL Home aguarda sua visita. Rua João Pessoa, 93, Centro. A hora e a vez do empreendedor. Bom, voltamos agora com o segundo bloco aqui do programa Hora e a Vez do Empreendedor, trazendo, como eu disse no primeiro, trazendo aqui hoje no programa Marcos Vinícius, ele que é empreendedor, montou uma empresa Full Type Comunicações. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a audiência e o carinho de todos vocês que estão sintonizados conosco aí através da Rádio Difusora 850 AM e também vocês que estão nos vendo através da Ver TV Canal 10, a Monde TV, a TV aonde você se vê. Marcos, a gente estava falando um pouco sobre... Falamos um pouco, né, sobre comunicação no primeiro bloco. Sim. Mas eu queria perguntar para você que às vezes eu já vi casos, muitos, eu mesmo às vezes, falei uma coisa, as pessoas às vezes falam uma coisa, a outra pessoa entende uma outra completamente diferente. Por que é isso? Isso é um problema de comunicação, um problema até sério. Porque existem pessoas que não conseguem dizer aquilo que realmente querem passar e pessoas que na verdade só ouvem aquilo que querem ouvir. Então a comunicação ela fica ruim nas duas partes. E tem aquela pessoa que é ouvido seletivo. Isso, né? ouvido seletivo e argumentação viciada, que sem falar. E memória seletiva também. Exatamente. Só lembra aquilo que quer. Isso. Fica aquela conversa de surdo e mudo, né? Conversa de surdo e mudo. Um fala, mas o outro interpreta da maneira dele, você não fala claramente o que você quer passar. Enfim, a comunicação ela acaba se perdendo no meio disso. E isso no meio comercial é terrível, né? Isso é catastrófico no meio comercial. Você imagina, uma empresa que quer passar uma informação, né, um determinado produto, enfim, e o consumidor entender outra? Exatamente. Nas redes sociais está até passando, está sendo veiculado uma imagem, voltando à imagem da guerra dos refrigerantes, né? Que há pouco tempo atrás, alguns dias, teve o Halloween. Eu vi no teu Facebook, você colocou. Isso, porque o Halloween e a Pepsi, ela costuma fazer muita campanha comparativa com a Coca, que é algo comum quando a empresa ela é segunda no mercado e ela quer atingir a primeira. Guaraná, tentar puxar, né? Agora a Antártica chegou a fazer muito isso com a Coca também um tempo atrás. Só que a Pepsi fez uma brincadeira no Halloween, que era uma lata de Pepsi com uma capa simulando a Coca-Cola, como se ela estivesse usando a Coca-Cola por Halloween. E eu, na hora, despertei. Falei, olha, você entendendo um pouco a mente do consumidor, ela está, na verdade, dando um tiro no pé, porque ela está se fazendo como se o interesse dela fosse a Coca fosse um super-herói. Passou 2 dias, a Coca usou a mesma imagem com a frase, todo mundo quer ser um super-herói. Quer dizer, a Coca usou a própria imagem da Pepsi, que não soube se comunicar com o público dela, quis passar uma coisa e passou outra completamente diferente. E no fundo, a comunicação que ela usou, a Coca se utilizou para tirar benefício em cima disso. Meu Deus, imagina o pessoal da Pepsi, como é que deve estar. Caramba, isso é terrível. E também, muitas vezes, a imagem, a marca da empresa, né, tenta passar uma coisa e as pessoas não sabem identificar exatamente o que é aquilo, o que é aquela imagem, aquele símbolo. Exatamente. Um caso clássico e que até hoje perdura, muita gente não entende o símbolo do Carrefour, por exemplo. Entende o símbolo do Carrefour como 2 imagens distintas, como uma seta e um outro símbolo qualquer. Na verdade, que é um losango com um C do Carrefour no meio e 2 cores distintas. Mas até quando a gente trabalha com comunicação, a gente é obrigado a ter um pouquinho de Gestalt, que é a psicologia das formas, que nem sempre a forma que você utiliza é a forma que o comunicador, que o consumidor vai entender. Então o Carrefour é um caso clássico disso. Então até na hora de você comunicar, através seja de uma assinatura visual de uma empresa, seja de um texto argumentativo, enfim. Tem um outro exemplo clássico, está rodando nas redes sociais também, é um anúncio da Ricardo Eletro, falou que os nossos preços estão baixos, que os móveis não vão durar nada. Só que não durar nada que ele deixei de falar foi o estoque. Só que
dentro da imagem passa a ideia de um produto de má qualidade. Como que até a redação publicitária tem que ser feita de uma forma a adequar o público que você está comunicando. Agora eu pergunto para você, isso não é feito através de profissionais que elaboram, que pensam? Exatamente. Pessoas que não recebem pouco, recebem até muito para isso. Ainda mais quando você administra grandes contas, como é uma da Ricardo Eletro, por exemplo, que está galgando para ser um dos maiores anunciantes do país. Mas, voltando até um pouco à questão do seu blog, pode acontecer o fato da soberba, que eu já vi isso, porque o publicitário ele é por natureza um profissional muito movido pelo ego. Ele, por natureza, ele se acha um semideus da comunicação. E quando você chega num patamar, você pode simplesmente cair na armadilha que você sabe tudo e a tua percepção é aquela que o mercado vai consumir. E nem sempre é. E também, cara, por mais profissionais que, apesar de estarem administrando grandes contas, não têm uma percepção real do mercado e até erros crassos, como no caso da língua portuguesa, como foi da Ricardo Eletro. Ambiguidade é algo muito perigoso na publicidade. Você, para trabalhar com ambiguidade, você tem que saber exatamente o que você quer atingir, senão o tiro vai no pé. Essa aí foi um tiro no pé de verdade. Eu acho que a consequência, ele deve ter perdido a conta, sem dúvida nenhuma, né? Teoricamente deveria, mas a gente não fica sabendo dos bastidores, mas teoricamente porque... Mas leva um prejuízo para a marca muito grande. Muito grande. Leva para o produto, existem vendas daquele produto que acabam sendo prejudicadas e a imagem da empresa como um todo, porque respinga na Ricardo Eletro, que teoricamente a gente não sabe qual foi a agência que produziu, podendo até descobrir, tá? Mas o consumidor olha aquela imagem, a comunicação que está sendo feita para ele é da Ricardo Eletro. Então a Ricardo Eletro está falhando a comunicação com ele. Então o prejuízo para a empresa é muito grande. Você acha que hoje a comunicação, a gente estava falando no primeiro momento, no primeiro bloco, a comunicação mudou? Você acha que mudou muito a maneira de se comunicar, a forma de se comunicar? Existe mais símbolos? O que você acha? Fala um pouco dessa sua visão, você como comunicador, você que estudou bastante essa área. A tua empresa, ela é uma agência? Isso. Ela é uma agência de propaganda? Exato, nós somos uma agência, eu costumo falar uma agência de comunicação, porque nós tratamos não só da parte publicitária, mas também trabalhamos com marketing e também o marketing digital, que hoje em dia você não tem como fazer nenhum planejamento de comunicação se você não incluir a internet no seu planejamento. Você vai estar fazendo um planejamento estéreo. E eu verifiquei até um dos motivos de estarmos incubados na Tec Campus, é todo o apoio que eles nos dão em logística, em planejamento, enfim, um apoio fantástico. E percebemos a carência no mercado local de uma agência que pensasse nas duas pontas. Pensasse na área offline, que nós chamamos, que é TV, rádio, jornal, outdoor, enfim, mas que pensasse também no conteúdo digital. Dando um exemplo, quantas lojas aqui em Campos tem uma loja virtual, tem um e-commerce? Muito pouca, muito pouco. Ao passo que nós temos lojas aqui, lojas de roupas, lojas de calçados, enfim, não falando das grandes corporações que tem uma filial aqui, falando dos mercadores locais. Você tem uma oportunidade gigante, você está vendendo isso para a internet. A logística no Brasil hoje, apesar de nós termos grandes problemas em relação ao nosso país, que estão tentando ser construídos aos poucos, mas a logística com relação aos Correios hoje é muito boa. Então, você consegue entregar nos 4 cantos do país. Então, mas nós ainda não temos ainda esse despertar do nosso mercado para a questão da internet. Então, foi um viés que nós vimos de agregar as duas coisas dentro da Full Time. Então, nós estamos crescendo devagar, de forma bem responsável, mas para esse mercado. E falando na sua pergunta em relação à comunicação, o que mudou foi o dinamismo, a velocidade. Hoje, quando eu era criança, pode ser assim, acontecia alguma coisa hoje, um acidente ou alguma notícia relevante na cidade, ela ia sair no Jornal da Tarde ou no jornal impresso do dia seguinte, ela saía fresquinha. Hoje em dia acontece alguma coisa, um acidente da 28 de março. 5 minutos está no Rural, está no Facebook, está no Twitter. Enfim, o dinamismo da comunicação mudou muito. Então mudou muito no jornalismo, o jornalismo teve que se adequar a isso, essa velocidade. E quando você vai para uma velocidade, muda a tua forma de expressar. Você tem que
uma comunicação mais dinâmica, mais direta, mais reta. Mais objetiva? Mais objetiva, concisa. Até porque quem está consumindo aquilo também está consumindo de forma rápida. Então, o jornalismo se valeu muito disso. A publicidade teve que se moldar esse dinamismo. Nós temos agora a Veja São Paulo despertou o fenômeno do rei do camarote, né? E a publicidade se valeu disso. Quantas empresas pegaram esse filão que todo mundo em rede social comentando, pega aquilo e faz uma campanha voltada para aquilo. Então a publicidade também tem que estar olhando o que está acontecendo no mercado, o que está em voga no momento, e se fazer daquilo para uma campanha em relação ao seu cliente. Então, se eu tivesse que pontuar uma coisa que tenha mudado a comunicação, a velocidade, dinamismo, que a internet trouxe para a gente. Porque as pessoas que estão ouvindo, as pessoas que estão consumindo essas informações todas, elas estão basicamente na internet. Sim. Né? Muitas pessoas não têm muito tempo. Isso. Então eu acho que a maneira de você se comunicar, ela muda toda porque é para as pessoas. Ela não é a própria comunicação que mudou. Isso. São as pessoas que querem consumir de uma maneira muito mais rápida, mais dinâmica. Seria isso? Basicamente isso. Até porque anteriormente, vamos nos reportar o nosso local agora. Você está com um tablet aí, você pode estar consumindo comunicação numa gravação de um. Eu posso sair daqui no elevador, pegar meu smartphone e consumir comunicação. Antes não. Antes tinha que ter um jornal. A gente não anda com TV de braço do braço, tem que estar num local para poder consumir aquilo. Então a portabilidade da comunicação, hoje em dia ela mudou drasticamente. Então é tablet, são notebooks, ultrabooks, principalmente os smartphones. O smartphone foi um advento gigantesco. Hoje em dia você consegue, através de um conector, você consegue passar cartão no smartphone. Na Apple, nos Estados Unidos, você compra qualquer que seja o seu equipamento, o vendedor ele manda você digitar o código no iPhone dele e já sai a nota fiscal na impressora e te dá. Quer dizer, a portabilidade faz com que você ganhe um universo gigantesco para se comunicar com o teu cliente, se comunicar com o teu telespectador, enfim, é muito grande. Agora, vocês estão lá na Tec Campus, né? Tec Campus. Estamos incubados lá. Isso. Como é que foi essa entrada da empresa de vocês para a Tec Campus? Como é que nasceu isso? Como é que vocês descobriram a Tec Campus? Certo. Na verdade, eu descobri a Tec Campus porque eu já tinha essa vontade empreendedora. Eu trabalho com comunicação desde 2003, quando me formei no Uniflu. E sempre trabalhei em agência, mas desde o banco de faculdade, eu tinha vontade de ter minha agência, meu negócio próprio na área de comunicação. E uma vez, através de um parceiro nosso, através de uma negociação que nós estávamos fazendo, ele me despertou para a Tec Campus. Falou que lá estava todo o apoio, é o que eu estava precisando na época, principalmente começando direito, que a Tec Campus, acho que a maior orientação que ela dá para todos os empreendedores, até bom para quem está em casa e tem vontade de abrir um negócio, a mortalidade dos negócios é muito precoce. O Sebrae tem uma estatística que acho que 70% das empresas falecem até antes de completar 5 anos de vida. E basicamente porque não fazem um plano de negócio. O plano de negócios é a primeira etapa que você tem que cumprir quando você quer empreender, quando você quer montar a sua estrutura, montar o seu negócio. Até mesmo porque ninguém sai de casa sem se planejar, né? Exatamente. Imagina a pessoa, não vou sair de casa para onde? Não sei. Exatamente. Vai fazer o quê? Não sei. Não existe. Não existe. Ela vai, ela sabe para onde ela vai, o que ela vai fazer, quanto tempo ela demora mais ou menos na rua. Isso. Quanto tempo ela vai, quanto de dinheiro que ela vai gastar, se ela vai parar o carro em algum lugar, se ela vai comer em algum lugar. Exato. Enfim, isso é um planejamento, né? Exato. Eu vou almoçar, tenho quanto no bolso para saber se eu vou comer um hot dog ou se eu vou no restaurante. Não é? Até isso. Então, eu acho que a Tec Campus ela ajuda muito nesse início de vida das empresas, porque ela está sempre junta, ela está sempre próxima, na questão do planejamento e principalmente auxiliando nesse plano de negócio. Você fez o seu plano? Fiz o meu plano de negócio. E o plano de negócio, na sua opinião, ele altera de quanto em quanto tempo? Porque o plano de negócio não é estático. Não, né? O plano de negócios, primeiro ele te ajuda a moldar o teu negócio, porque é muito comum você começar com uma ideia, você começar a colocar isso no papel, você começar a traçar seu plano de negócio, você vê que ou a tua ideia é inviável... É difícil montar um plano de negócio? Não é difícil.
Dá trabalho, mas não é difícil, que são coisas diferentes, né? Dá trabalho, mas não é difícil. Mas esse trabalho é benéfico porque te obriga a pensar efetivamente no teu negócio. Então, uma coisa é você achar que aquilo vai dar certo, outra coisa é saber se o mercado está preparado para consumir aquele negócio que você está querendo montar. No plano de negócios consegue perceber isso? Exatamente. Principalmente que você tem uma etapa do plano de negócio que você tem que literalmente ir às ruas e verificar a aceitação. Se o mercado tem necessidade daquilo que você está oferecendo, se o mercado está maduro para receber aquilo. Então, muitas das vezes, o plano de negócio te informa que o teu negócio ele é inviável, ou ele pode falar o seguinte, ó, o que você está querendo fazer é muito legal, mas se você moldar para essa forma de atuar, o seu ganho vai se potencializar. Então, ele ajuda você a destrinchar o seu negócio, ajuda você a entender quem é o seu concorrente, porque eu particularmente, quando comecei a fazer meu plano de negócio, eu tinha em mente um número Y de concorrente, mas eu vi que esse número é diferente. Eu vi que quem eu achava que era meu concorrente direto, no fundo não era concorrente indireto. Então isso acaba ajudando. Um ponto muito importante é saber se o teu negócio ele é fácil de outras pessoas entrarem nele, que isso acaba ajudando. Por exemplo, eu vou montar uma lanchonete. É fácil montar uma lanchonete? É. Então eu posso montar uma lanchonete aqui e vir um vizinho e montar uma lanchonete. Isso tem que ser planejado também. Então o plano de negócios eu acho que ele é vital, até porque atrelado a ele vem um plano de marketing, porque uma vez a empresa consolidada, ela tem que se divulgar. Eu costumo falar que você abre uma loja na rua, só quem passar ali na frente que vai saber que essa loja existe, não. A cidade inteira tem que saber para poder ir lá e consumir. Então o plano de marketing vem atrelado e acaba ajudando bastante. Você me lembrou aqui um amigo meu que ele montou uma loja numa rua que de fato, você olhando, todo mundo passa. Né? Então ele pensou, poxa, eu tenho dinheiro para fazer aquele investimento, tenho dinheiro para ter o capital de giro, passa muita gente, naturalmente eu vou vender. É o que se passa na cabeça de qualquer pessoa. Exato. Né? A própria sensibilidade dele visualmente mostrou que ele imaginou, vou vender muito. O que aconteceu? Ele colocou a loja dele, pegou o capital que tinha, investiu, mas infelizmente não deu certo. Porque o produto que ele tinha não era para aquelas pessoas, e as pessoas que estavam passando lá simplesmente passavam. Poucas pessoas entravam. Então, até hoje, ele amargou, sem dúvida nenhuma, um prejuízo, e ele hoje tem essa experiência de que ali não é um ponto adequado. Exatamente. Mas aí eu pergunto, é ali que não é um ponto adequado, o produto dele que não foi, o que aconteceu? Isso tudo, na verdade, foi a falta de um plano de negócio. Exatamente. Por que ninguém faz um plano de negócio? É por falta de conhecimento, por falta de acesso? Por quê? Eu acredito que seja... As pessoas acham que é difícil montar um plano de negócios, na sua opinião? Eu acho que é um somatório de tudo isso. Pensa-se que é muito difícil de montar, pensa-se que dá muito trabalho e acaba não montando, desconhecimento do que seja um plano de negócio. Você foi orientado a estar montando um plano de negócio? Fui orientado. Teve acompanhamento? O acompanhamento total e restrito desde o início, do ponto inicial. Sozinho você conseguiria fazer, montar? Até poderia, mas o trabalho é bem mais tortuoso. Isso eu não conseguiria fazer no tempo e talvez com a qualidade que eu fiz por causa do acompanhamento da Tec Campus. Você acha que é por falta desse tempo que os empreendedores... Porque a gente está falando de mercado, a gente está falando de sobrevivência dentro do mercado. Muitas vezes a pessoa não tem tempo realmente para poder parar, para fazer um plano de negócio, para estudar, para ir a campo, enfim. E aí por conta disso, a pessoa tem que minimizar o tempo dela, né? E ela vai deixar de lado exatamente aquilo que era o mais importante, que é o plano de negócio. E ela vai diretamente ao próprio negócio. Eu acho que passa muito pela questão cultural aqui do brasileiro, porque a gente está acostumado com essa questão do jeitinho brasileiro, então nós somos intempestivos para muitas coisas e somos até culturalmente aquele... Indisciplinado também, posso usar essa palavra? Pode usar essa palavra, bastante. Indisciplinado, e o brasileiro ele não é muito afeito ao planejamento. Questão mesmo de, como você falou, cultural mesmo. Questão cultural. E o fato de você não ter essa questão cultural do planejamento, e também nós não somos aqui educados para ter uma veia empreendedora.
o norte-americano até retrata-se muito em filme norte-americano. Quando o americano ele faz 12 anos, ele monta uma banquinha de limonada na frente para vender o dinheirinho dele. Ou então ele já, até por causa da educação americana, com 16 anos já está saindo de casa para ir para uma universidade, tem que se bancar e acaba fazendo, se virando para ter seu próprio sustento. E isso acaba alimentando a veia empreendedora dele. Dentro das escolas, universidades, tem essas cadeiras do empreendedorismo. No Brasil nós não temos. Nós temos uma cultura mais latina, que você fica em casa, você acaba trintando ainda com seus pais, então você não tem aquela veia do empreendedorismo aflorada. Então isso ajuda e contribui para quando você tem a ideia de montar uma empresa, você não passar para essas etapas de planejamento, de análise do cenário, nada disso. Porque planejar é vital. Dura quanto tempo um planejamento? Com a sua experiência dentro da Tec Campus, de algumas empresas que você tem conhecimento, sim, normalmente dura um plano bem feito, bem adequado, bem ajustado? Um plano bem feito, eu acredito, em torno de 30 a 60 dias. Se você conseguir adequar uma quantidade de informação muito grande em 30 dias, tá legal. Mas entre 30 e 60, porque você vai cumprir todas as etapas de forma, até porque você não tem conhecimento do planejamento, de como é fazer um planejamento, então cumprir as etapas de formas certas, de forma encadeada. Então acho que é um prazo ideal para você traçar o seu plano de negócio. Eu acho que as franquias, elas têm crescido, têm prosperado ainda mais, exatamente por conta disso, porque as franquias, elas têm essa estrutura toda na sua base, né? Exato. Planejamento, planos de negócios, enfim, ela já tem um modelo pronto. Isso facilita muito mais, até mesmo para o crescimento. As pessoas que querem ter o seu próprio negócio, porém não têm medo de arriscar no mercado, porque entrar no mercado hoje é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais com esse histórico de fechamento de empresas, de falecimentos de empresas, em tempo curtíssimo, a pessoa ela não está hoje para poder pegar a sua poupança e colocar dentro de empreendimento, que não sabe se vai dar certo, não sabe se vai dar errado, não sabe fazer um plano de negócios, não tem quem o auxilie nesse caso, né? Quem o oriente. Vocês, por exemplo, tem lá a Tec Campus que faz esse papel fantástico. Eu aproveito para mandar um grande abraço para a nossa amiga Adriana, né? Gente da melhor qualidade. Gente da melhor qualidade. O Dr. Paranhos também. Outro também. Teve frente ali, guerreiro. Já esteve aqui comigo no programa. Excelente pessoa. Excelente pessoa, professor. Enfim, então, eu acho que as franquias têm crescido muito por conta disso. Que ela já tem um modelo pronto, preparado, não é? Na verdade, quando você adquire uma franquia, você assume o pacote. E uma franquia, para você estabelecer ela na tua cidade, no teu mercado, onde você quer colocar aquela franquia, você não simplesmente vai lá e... eu tenho dinheiro, eu quero essa franquia. A negociação ela é até bem complexa, porque eles têm um estudo de mercado, eles verificam se o mercado está apto a receber aquele tipo de negócio, porque para a franquia é muito ruim ela entrar no mercado, ela se estabelecer, ao mesmo tempo ela não se sustentar e sair, porque isso para a marca é muito danoso. Nós tivemos aqui em Campos, há muito tempo atrás, o McDonald's teve grandes problemas com a franquia local aqui. É verdade, tanto é que assumiu. A própria franquia, se eu não me engano, alguns conhecidos do McDonald's... Eu já trouxe aqui o gerente do McDonald's. Isso, então parece que a franquia do Brasil, a franquia de Campos é uma das únicas no Brasil que teve aqueles problemas, porque na verdade não foi problema de mercado em si, foi outros problemas que acabaram acarretando aquilo. Mas antes do McDonald's entrar aqui, eles ficaram um bom tempo analisando o mercado, inclusive o local no qual você vai instalar a franquia em si. Não é um local que você vai lá e escolhe, é um local que tem que ser também pesquisado e analisado por eles. É todo um processo. Tem uma curiosidade também do McDonald's que eu acho muito interessante. Você sabe que eles nunca fecham uma loja, né? Exatamente. Nunca fecham. Se ele colocou a loja ali, essa loja nunca será fechada.
Eles assumem Eles o assumem, risco, a matriz pega, mas não... Pega, mas nunca fecham. Exato. Então eu acho que isso é exatamente aquilo que você falou. Eles têm um cuidado com a marca muito grande. E a franquia, todas elas, a franquia ela estuda inclusive a personalidade Exato. da pessoa, quer saber quem é, se tem filho, se não perfil tem, empreendedor. perfil. Quer dizer, eles na verdade é que escolhem a pessoa, o empreendedor. Porque eu até converso muito com o meu sócio que você ser empreendedor é uma questão de comportamento. Você tem que ter um comportamento empreendedor. E não necessariamente você tem que ser um dono de empresa, um empresário para ser empreendedor. Muita gente confunde, eu sou empreendedor, então eu quero ser empreendedor, eu vou montar uma empresa. Tem muitos empresários que não são nada empreendedores, eles se sustentam às vezes na sua base que acaba levando a empresa no colo. E o contrário também. Quantas vezes você não vê o empregado ao ser alçado ao posto de gerente, ele perdeu o emprego porque não se adequou à função? Porque às vezes ele tinha a veia empreendedora na função que ele estabelecia. Você pode ser empreendedor no teu trabalho, eu posso ser um empregado, mas ser proativo, eu propor soluções, eu verificar o que está de errado, tentar melhoria. Isso é ser empreendedor, é você tentar estar inovando. E nem sempre inovar é você criar algo mirabolante, vou para a lua, vou inovar. Não. Se você tem um tipo de mecanismo na tua empresa e você propõe uma forma de fazer diferente, você alcança lucros maiores, você foi inovador. Então, você ser empreendedor, você ter essa cultura da inovação, do aperfeiçoamento e não necessariamente ser empresário. Né? E o risco existe, né? Total. Mas com o plano de negócio, o risco... Ele acaba diminuindo mas bastante. Continua com risco. Continua com risco, mas você também aprende a ter riscos calculados. Né? O plano de negócio te ajuda muito nisso. Dá mais segurança? Total. O plano de negócio ele te informa como que você está hoje, como que era no passado e como que vai ficar no futuro. E por isso que ele é dinâmico, porque o futuro ninguém sabe como vai acontecer. Eu não sei se vem no meu caso, como agência de publicidade, eu não sei se daqui a um ano vai surgir uma nova forma de comunicação, um novo veículo revolucionário que tem que mudar a forma de eu comunicar com o meu público. Eu não sei, então tem que estar sempre se renovando. Olha, Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui no programa. Eu acho que foi um papo muito legal, eu aprendi muito, acho que foi bastante descontraído. A gente nem viu a hora passar, né? Não é verdade? É verdade. Nem vimos a hora passar. Eu acho que essa questão da comunicação, se comunicar é uma arte. Isso. Né? E que a gente tem que estar pronto sempre para poder aprender, porque essa arte ela está diante de uma tecnologia muito grande. Essa modernidade e que acaba mudando a maneira, a forma, o conteúdo, o dinamismo. E quem quer se comunicar, quem quer ser audível, não é? Tem que saber se comunicar. E se não souber, tem que buscar quem sabe para lhe dar apoio, para lhe dar orientação. Exatamente. Né? Então eu acho que essa aí é a proposta de vocês, é a proposta nossa. Muito obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar batendo esse papo aqui com você. Agora, quem quiser te encontrar, como é que faz? Bem, tem a Tech Campus, estamos sempre lá, temos escritório na Tech Campus, full type, ou então pode entrar em contato comigo através do meu e-mail. marcos.liberato@fulltype.com.br. Estou à disposição. Tem o nosso site também, www.fulltype.com.br. Tá bom, e vai lá encontrar com ele, vai bater um papo legal, vai aprender um pouquinho mais, enfim, trocar a experiência. Exatamente. Né? Trocar. Então tá bom, obrigado mais uma vez. Foi um prazer. Tá bom? Olha, eu agradeço a todos vocês a audiência e o carinho. Terminamos mais um programa Hora e a Vez do Empreendedor, sempre trazendo experiências legais, experiências boas, onde nós temos a oportunidade aqui de aprendermos um com o outro, que eu acho que essa que é a grande proposta do programa. Tá bom? Muito obrigado, um abraço, até o próximo programa. Tchau, tchau. A hora e a vez do empreendedor.